Bíblia abre em Efésios capítulo 5, o verso de número 14, esse texto que eu vejo que é conhecido no meio da igreja, conhecido no dia a dia, e que vai o Espírito Santo tratar conosco de forma especial. Encontraram? Efésios 5,14, a Bíblia diz assim: pelo que diz, o que é, igreja? Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Amém. Para quem gosta de marcar mensagem, guardar principalmente é fundamental, né? Mas nós temos aqui um título para essa mensagem: o perigo de um sono espiritual, o perigo que faz com que a pessoa ela venha cochilar, ela venha estar, né, desatenta, dispersa por causa do sono. Eu vejo, irmãos, que através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele está nos mostrando aqui, falando sobre o sono que ele está mencionando não é o sono da noite que nós temos no nosso dia a dia, não é aquele sono que nós então, na hora certa, no tempo, né, precioso ali, serve para então a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso corpo, né? Na verdade, o nosso corpo agradece quando nós dormimos na hora certa, quando nós temos uma dosagem certa do nosso sono. Isso é importante, é necessário para então o descanso do nosso corpo, né? Aqui, apesar de não ser o foco da nossa mensagem, mas é bom estar refletindo nisso, né? O descanso para o seu corpo, o descanso que você precisa ter. Eu me lembro, irmãos, quando então eu estava em um processo de eliminar peso, a instrutora lá da época falava assim: ó, o sono vai ser fundamental para você chegar no seu objetivo. Às vezes a gente esquece, quer fazer tantas outras coisas e acaba então não dormindo, né, na dosagem certa, no tempo certo, que a ciência estabelece no mínimo aí 5 a 6 horas por noite. Amém, igreja? Agora também dormir demais, aí é exagero, né, irmãos? Não tem aqueles dorminhoco que parece que esqueceu da vida e fica só dormindo? Aí não tem jeito, né? Tem que despertar, porque senão se torna aí um preguiçoso, né? Quer viver só dormindo. Mas não é esse sono que nós vamos tratar, é o perigo de um sono espiritual, que nós não podemos ter, que nós temos que tomar muito cuidado para então, irmãos, a gente não cair nesse profundo sono que tem então, né, destruído a vida de muitas pessoas. E eu vejo, igreja, que muitas são as pessoas que estão caindo, que estão tropeçando, que estão fracassando por causa do sono, por causa, né, desse momento espiritual onde era para a pessoa estar vigilante, estar de olhos abertos, era para estar atenta, mas está, né, com sono, está ali disperso, né? Porque o sono faz a pessoa ficar, desculpa a expressão aqui, né? Variado, né, irmãos? Não tem gente que fica variado, sem sentido, né? É tanto sono que a pessoa fala assim: que hora que é agora? O que eu tenho que fazer mesmo? A pessoa até perde o sentido, né? E isso acaba, então, atrapalhando. Então vamos ver aqui, igreja, esse sono que o apóstolo Paulo está falando, que a Bíblia está nos apontando aqui, não é bem-vindo, né? Como eu acabei de tratar aqui, que o nosso corpo merece para o bem da nossa saúde, esse sono aqui, ele traz um grande prejuízo. Eu quero só mencionar, depois se você tiver interesse, nós não vamos ler aqui, pelo menos esse não é o objetivo, ler essa passagem, em Atos capítulo 20, o verso de número 9, a Bíblia fala que um menino, um garoto, né, um jovem, estava, irmãos, lá na janela, e quando eu falo janela, é que ele estava ouvindo a pregação do Paulo, e se era alguém que estava ouvindo, certamente era um crente, né? Então aqui abro os meus olhos dizendo: olha o crente que está, irmãos, congregando, ouvindo a palavra e que mesmo assim está dormindo. E o sono desse menino foi tão grande que ele estava numa altura de um prédio, terceiro andar, né? Mais ou menos, a história conta aí, e esse sono fez aquele rapaz fazer o que, igreja? Cair. Por isso que eu disse aqui no início, o sono que tem feito muita gente cair. Tem gente caindo no pecado, caindo nos erros constantes por causa do sono, por causa de estar dormindo na hora que era para estar de olho aberto, atento, posicionado na sua vida. Depois você lê aí, né, esse certo jovem, por causa de um cochilo, por causa de um sono, por causa de um momento, irmãos, que, né, ele ali estava, a Bíblia fala que ele cai feio, cai lá do terceiro andar e olha,
biblicamente você vê que ele morreu, é um grande milagre, né? O Paulo desce lá, vai socorrer, ressuscita aquele menino, é um grande milagre que aconteceu. Mas a nossa mensagem está aqui baseada no perigo do sono. O que o sono faz na vida da pessoa? Leva a pessoa a cair, a tropeçar, a fracassar, e é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Então vamos voltar lá para Efésios 5, onde a gente dá esse pontapé inicial nessa mensagem. Pelo que diz, o Espírito Santo através de Paulo está dizendo, leia em voz alta: desperta, ó tu que dormes. Vamos interagir, igreja? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: desperta, ó tu que dormes. Quando você interage aqui, irmão, não quer dizer que você está passando por isso, é só para a gente, né, entrar na mensagem, tem gente que precisa disso. Claro que nem todos precisam, né, desse momento, mas tem gente, opa, é comigo que você está falando, então eu vou despertar sim. Tá? E, assim, toda vez que eu pedir para você repetir algo no sentido, é que quer dizer que você está nessa situação. É para a gente interagir aqui, e quem for, né, para ser despertado pelo Espírito Santo vai ser, né, em nome de Jesus. Então a declaração é: desperta. Quem está dormindo? Agora, igreja, dormir de forma espiritual é um grande risco, é um perigo muito grande. A Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 13, o verso 24 e 25, eu marquei aqui na minha Bíblia e quero mostrar para você o grande risco que nós corremos quando então dormimos, quando nós cochilamos, quando nós então fechamos nossos olhos, quando nós deixamos de ser atento na fé, atento, né, vigilante na vida com Deus. Olha o que acontece. Essa parábola aqui, Jesus está contando o que, igreja? A parábola de quem? Do joio e do trigo. Encontraram? Mateus 13, o verso é o 24. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o que, igreja? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. 25 agora. Mas, o que aconteceu? Repete em voz alta: mas dormindo os homens, né, os servos dormiram, veio o seu inimigo. E fez o que, igreja? Semeou o joio no meio do trigo. Acredito que já está, né, inspirado por Deus a revelação desta palavra, que o Senhor está nos mostrando que quando nós dormimos, o inimigo aproveita esse momento para semear discórdias, brigas, destruição, nada que vai ser bom, favorável para a nossa vida. Veja, irmãos, que o inimigo esperou o momento deles dormirem, deles estarem ali, né, sonolento, para então semear. Olha só, quando é que o diabo ataca contra a nossa vida? Quando a gente está, irmãos, dormindo na fé, quando a gente está, né, desatento, quando a gente então não está vigiando, não está vigilante, essa é a hora que o diabo, irmãos, vai te atacar, vai tentar me atacar. Por quê? Por causa da nossa desatenção. A gente está entregue ao sono, e entregue ao sono, a Bíblia está dizendo, Jesus está contando essa parábola, que o diabo, o inimigo, aproveitou esse momento para então semear, para então, irmãos, né, fazer algo que, se ele estivesse acordado, talvez não teria acontecido. E a gente pega essa mensagem, irmãos, e para refletir, porque tem muita gente que diz assim: eu não sei quando é que o diabo se levanta contra a minha vida, eu não sei porque esse mal me atacou, porque que isso aconteceu na minha vida. Foi no momento de cochilo, foi no momento de desatenção da fé, foi no momento, irmãos, que então a pessoa estava, né, no sono profundo espiritualmente, aonde vem então o inimigo. Está bem declarado aí, o inimigo. Quem que veio? O inimigo. Então, claro, trazendo para nós hoje essa mensagem, diga assim: o inimigo, vamos ser mais claro, diga: o diabo vem para atacar, para semear no momento que eu estou dormindo espiritualmente. Ora era para estar orando, ora era para estar louvando, adorando, servindo, era para estar de olho aberto, sendo vigilante, e a gente não está. Aí essa é a hora, esse é o momento que vem o diabo e faz o que, igreja? Semeia, né? Lança a sua semente. E a semente foi do que, igreja? Do joio. Algo que não tem sentido, vamos dizer, algo que não tem valor, né? Eu estava meditando agora à tarde, e enquanto eu meditava até me veio essa frase no coração. Olha só, quando é que o inimigo semeia na vida das pessoas, né? Quando, igreja? Quando a gente está dormindo no ponto, né? Quando a gente está cochilando. Então esse é o momento que o inimigo aproveita para estar então atrapalhando a nossa vida, no nosso dia a dia, se a gente estiver
desatento. Eu vejo aqui também Jesus contando outra parábola, né, outra passagem, logo um pouquinho à frente, Mateus capítulo 26, o verso é o 40, Mateus 26, 40, diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou eles como? Adormecido, ou seja, como que eles estavam? Dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Olha só, igreja, uma passagem conhecida, né? Jesus vai para o monte para orar, e eu vejo que claramente pelas escrituras, eu acredito que Jesus, quando volta, ele, né, queria ver os discípulos também orando, queria ver os discípulos ali se envolvendo com Deus, se aprofundando, né, no conhecimento, ali na vida com Deus, mas encontrou eles dormindo. Nós sabemos, irmãos, que há uma declaração do Mestre, que é dever nosso de orar sempre e não desfalecer na fé. É a declaração de Jesus. Em Lucas 18, o próprio Mestre, nosso Cristo, fala isso. Tem que orar. Só que além da oração, antes mesmo, né, você vai ver outro versículo dizendo: vigiai e orai, para que não caia em tentação. E aqui eu vejo, igreja, que na ausência de oração, olha só, eles estavam ali adormecidos. Vamos trazer para os nossos dias? O que faz a pessoa dormir na caminhada da fé? A pessoa tem tudo para vencer, tudo para conquistar, para possuir, para realizar sonhos, só que, irmãos, não vai, ela não rompe. O que está acontecendo? Está dormindo na fé. É nesse momento, está faltando vida de oração. Igreja, olha, que eu nunca fiz essa pergunta aqui, mas hoje o Espírito Santo me cobrou, na verdade, para fazer essa pergunta. Claro que não é para expor a vida de ninguém, não precisa responder em voz alta, mas qual foi o último dia de culto de oração que você veio na igreja? Qual foi a última reunião de oração que você participou? Ah, mas eu já oro em casa. Jesus foi para onde? Para um lugar orar. Nós temos que sair do nosso conforto para ir, irmãos, para a casa de oração. Qual é a casa de oração? Igreja. Então, sem expor ninguém, você reflita nisso. Qual foi o último dia que você veio para a oração, para um culto de oração? Qual foi o dia que você se envolveu aqui na igreja no culto de oração? Não estou dizendo culto de segunda, quarta, sexta ou domingo, não, mas eu oro outros cultos. Nós temos um culto específico. E até quando, irmãos, você vai ficar então dormindo, né, de forma espiritual? A qual já é para estar orando, buscando a Deus, já é para estar, né, vencendo batalhas, mas ainda não tem vencido. Por quê, irmãos? Estamos muitas vezes como? Cochilando. Jesus volta e olha os discípulos, eu imagino, né, Jesus olhando para mim, para você em muitos momentos. Por que você não estava lá orando? Por que você não foi lá buscar a Deus? Por que você não foi lá na oração? Olha só, igreja, diante do Espírito Santo, hoje o quanto o Senhor me incomodou para dizer isso para a igreja. E não está sendo só para a igreja não, estamos na internet também e tem alcançado muitas pessoas. Na sua igreja, qual foi o último dia de culto de oração que você participou? Será que Jesus está te encontrando cochilando, dormindo, depois fica murmurando, reclamando por que a vida não vai para frente, por que as coisas não dão certo? É falta de oração, é falta, irmãos, de estar então buscando. Jesus, olha essa declaração aqui, quando ele fala para Pedro, né? Jesus achou adormecido, dormindo ali. Olha o que Jesus disse: vocês não conseguem orar uma hora, vocês não vêm orar uma hora, vocês não têm isso, né, no seu coração. E aí, igreja, às vezes a gente passa 1, 2, 3 horas no celular, na TV, a gente passa no campo de futebol assistindo ou participando, na festa, a gente vai em vários lugares, horas e horas, mas 90 minutos de oração ou 1 hora que a gente faz aqui contínua toda a quinta-feira, cadê? Cadê a igreja que deveria estar orando? Cadê o povo de Deus que deveria estar invocando o nome do Senhor? Então essa é a observação. Na ausência de oração, as pessoas ficam adormecidas, elas ficam, irmãos, com um sono espiritual, elas ficam, né, sem o poder de reação. Lembra lá do jovem lá, o que fez quando ele cochilou? Caiu. Aí depois tem gente que fala assim: eu não sei por que eu caí nesse pecado, eu não sei por que eu caí fracassando lá no trabalho, ou no casamento, ou, né, diante de uma realização de sonho, que era tudo para dar certo, tinha tudo para se realizar, e foi tudo de mal a pior. Não sei por que isso está acontecendo. Aí a resposta: falta de oração. Na ausência da oração, a gente fica adormecido, a gente fica cochilando, a gente está no sono profundo.
e Jesus não se agrada com isso. Amém? Vamos para o terceiro exemplo. Jonas capítulo 1, verso 6, comentava também na quarta-feira um pouquinho desse capítulo, né? Mas hoje o Senhor está nos dando essa direção, essa inspiração aqui para o sono. Você lembra aí da história, igreja? Para a gente não precisar ler todo o capítulo. Tudo começou por causa da desobediência, né? Deus falou para ele para Nínive, para Nínive ele vai para Tarsis, já começa aí, errado, desobedecendo a Deus. Aí ele vai, né, paga ali a passagem, encontra o navio que estava descendo ali, na contramão de Deus, e vem a tempestade. O texto fala que aquela tempestade foi o próprio Deus que mandou, o vento era forte. O que o Jonas fez, igreja? Para o fundo do navio, né, se assim podemos dizer. O navio, a Bíblia fala no versículo 6 que ele foi lá para o fundo, e foi fazer o que, igreja? Dormir. Olha aí o texto, ó. O mestre, né, do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens? Dormente, ó você que dorme, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim o Deus, né, que você serve, que você busca, que você tem, se lembre de nós para que não pereçamos. O que Deus me chamou a atenção aqui para passar para a igreja, quando a gente está num sono profundo, irmãos, o mundo está caindo à nossa volta e a gente não está vendo. Veja que lá fora todo mundo procurando fazer alguma coisa. Uns jogavam fazendas, claro, você lê a Bíblia, você vai ver o que eu estou dizendo. Eu estava desfazendo ali para ver se aliviava o peso no navio. Todo mundo naquela correria, procurando o que, igreja? Solução, procurando o escape, algo. Olha o que a gente pode fazer para escapar dessa tempestade, para nada de pior acontecer. Mas quem está dormindo, irmãos, está lá no porão. E a gente traz para os dias de hoje, quantas vezes nós nos deparamos numa situação igual a essa? O mundo vai caindo à nossa volta, é conflito, é briga, é discórdia, é tantas dificuldades, é o gigante, é o problema, é o mal à nossa volta, mas eu estou dormindo, eu sou dormente, então eu não vou despertar para resolver o problema, eu não tenho condições de me posicionar, porque eu estou dormindo, eu sou dormente. Está vendo aqui, igreja? Tem problemas que existem na nossa vida que só vão ser solucionados se a gente estiver acordado, se a gente estiver atento, de olhos abertos. Se você estiver de forma espiritual dormindo, embora você está vendo com os olhos físicos o problema à sua frente, irmãos, se você não estiver posicionado, né, onde ele é vigilante, esse problema vai continuar e se não piorar, como a tempestade a cada momento piorava naquele momento ali, por causa do Jonas que estava dormindo. Então olha só outra inspiração, diga para o irmão aí, olha para a pessoa que está perto de você, diga assim, ó, tem tempestade que só vai cessar se a gente estiver acordado. Tem sentido ou não tem, irmãos? Enquanto ele estava dormindo, a tempestade aumentava. Enquanto ele estava dormindo, a tempestade, irmãos, era um terror ali. Mas ele acordou, ele abriu os olhos, ele fez o que tinha que fazer. Aí você vai ver lá no versículo 12, 15, o que aconteceu? A tempestade cessou. Esse não é o nosso foco, falar do fim da tempestade, não, mas é aqui, quando ele acordou, quando ele abriu os olhos, quando ele se posicionou, veio o fim, irmãos, daquela tempestade. Então eu entendo que tem tempestades que só vão cessar na minha vida se eu tiver, irmãos, atento com Deus, se eu tiver ligado na palavra, se eu tiver, irmãos, vigilante. Mas se eu tiver dormindo, se eu tiver, irmãos, no sono profundo, se eu tiver naquela vida, né, de qualquer jeito, a tendência da tempestade aumentar e não acabar. Então veja como está a sua vida. Será que você não está dormindo? Você está ali, né? Como o verso que nós lemos aqui, o verso 6 está falando que foi encontrado Jonas lá no porão, dormindo. Veio até o marinheiro, né? O chefe, o mestre do navio dizendo: e você, dorminte? Acorda, levanta daí, se posiciona, abre os seus olhos. E aí foi o que aconteceu, e nós vimos aqui, então, a tempestade cessar. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Então diga comigo, existe tempestade na vida que só vai acabar quando eu abrir os meus olhos. Quando tiver de olhos fechados, vai ser de mal a pior as tempestades. Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente concluir. Olha só, igreja, nós podemos aqui ver, no sentido do que Paulo falou, volta novamente lá em Efésios capítulo 5,
o verso 14. Vamos ver aqui agora o que o Espírito Santo fala nesse sentido ao nosso coração. Efésios 5:14. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Agora vamos ler o que não havia sido lido. 15. Portanto, agora igreja, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Muda a tradução aí, vamos ver a NVT. Olha só, igreja, o versículo 15 está falando aqui que de olhos abertos, de uma pessoa vigilante, é uma pessoa que está então cuidadosa. Veja que Paulo está falando: sejam o que, igreja? Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Ele está falando assim: ó, seja vigilante, tenha cuidado, faça as coisas consciente. Ó, não vivam como quem? Os insensatos. Mas seja sábio. Ah, eu não tenho sabedoria. Peça a Deus, Ele dá. Se tem faltado sabedoria na vida de alguém, o apóstolo Tiago diz: peça ao Senhor, que Ele dará, irmãos, gratuitamente. Sabedoria para lidar com o marido, com a esposa, com o filho, para lidar lá no trabalho. Senhor, eu não posso viver dormindo na fé, na caminhada, eu não posso ficar com os olhos fechados, porque, irmãos, estes são os grandes perigos. Perigo do sono espiritual, faz a pessoa cair, faz a pessoa tropeçar, fracassar. Vem as tempestades, como nós vimos aqui, vem o inimigo e lança a semente ruim em nossas vidas. Então todas essas consequências vêm na vida de uma pessoa que está então cochilando, dormindo na fé. E Deus não nos quer ver dormindo, Ele quer ver a gente, irmãos, atento, de olhos abertos, crendo que em nome de Jesus, com toda a vigilância, nós vamos estar vigiando e orando, e assim nós não vamos cair em tentações. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então fique em pé, por favor. Olha para a pessoa que está perto, diga assim: o desafio de hoje é vigiar e orar para não cair em tentação. Deus abençoe você da internet. Fique na paz, fique com Deus.